Olá meus amigos do canal, tudo bem? Depois de uma pausa estou voltando para mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre o manejo de pasto e também a forma adequada, ou a forma que eu normalmente faço para coletar pastagem para análise, para a gente poder fazer uma dieta de excelência na propriedade. Fiquem ligados que vai ser bem interessante. Estou aqui no meio de uma pastagem de milheto e a ideia aqui é fazer a coleta de amostras desse pasto para análise, uma vez que eu já tenho a análise da silagem de milho e o produtor ele faz a ração em casa. Então na verdade a gente sabe os ingredientes que compõem a ração, então a ideia é nós fazer uma pressão de precisão aqui na propriedade. Então eu vou estar mostrando para vocês essa questão e também algumas questões relacionadas ao manejo dessa pastagem. Essa propriedade tem um rebanho pequeno, são cerca de 15 vacas. Elas recebem silagem de milho, uma ração preparada em casa e agora no verão, nesse momento, estão tendo acesso à pastagem de... O produtor fez 1 hectare de pasto, a pastagem está bem adubada, conseguiu se desenvolver bem. E uma coisa que já chama atenção é o fato de as vacas acessarem os piquetes. Um piquete por dia, elas ficam cerca de 11 horas por dia. Elas acessam cerca de 6 horas da tarde os piquetes, após a ordenha da tarde, e até lá pelas 5, 6 horas da manhã. Então praticamente meio-dia do dia, meio-dia do dia no piquete. E uma coisa que chama bastante atenção é o fato, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu virar aqui, é o fato delas consumirem só metade do piquete. Aqui a entrada do piquete, a altura de consumo das vacas, e eu vou girando para cá, e aqui a outra metade do piquete, onde na verdade elas não consumiram ou consumiram muito pouco. Então o pasto milheto aqui está numa altura bem considerável, aqui só comeram as pontas e ali para o fundo ainda nem consumiram. E isso por si só, pessoal, já é um ponto de debate, né? Por que esses animais não estão consumindo mais pastagem dentro desse piquete? Claro que nós temos que pensar em algumas situações, e a primeira é que a vaca tem uma capacidade de consumo em quilos de matéria seca. Ora bola, se ela está consumindo ração, se ela está consumindo silagem de milho e o complemento é o pasto, provavelmente ela deve estar recebendo muito desses outros componentes. Ela chega sem fome ou com uma fome moderada e ela consome essa quantidade de pasto e não consegue consumir mais. Esse é um ponto. O outro ponto é que talvez nós temos um piquete grande demais, ou seja, elas até podem estar consumindo uma quantidade considerável de pasto, mas como o piquete é grande demais, as vacas não vencem comer tudo. E um terceiro ponto é que talvez exista um número muito pequeno de vacas dentro do piquete. E aí, obviamente, elas não conseguem consumir tudo. Para vocês vejam por que isso é muito importante. Pelo fato de que a pastagem é considerado um alimento mais barato frente à silagem de milho e à ração. E quando a gente tem uma oferta considerável, a gente precisa maximizar o consumo das vacas. Então esse vai ser o objetivo dessa conversa que eu já estou tendo com o produtor, já tive e vou conversar agora com vocês, que é nós conseguir maximizar esse consumo de pasto, com isso baixando o custo da dieta, porque ela vai consumir mais de um alimento que é mais barato, e da mesma forma eu vou ter que alterar a fórmula da ração para colocar uma ração com menor teor de proteína, uma vez que pastagem tem mais proteína que silagem de milho, então eu vou ter que readequar a quantidade de proteína necessária para as vacas consumir, e isso também tende a baixar o custo da ração e obviamente conseguir maximizar o retorno econômico, porque eu vou ter uma dieta mais equilibrada. É sempre importante a gente observar que o que determina o manejo do pasto, o tempo de permanência das vacas, o tamanho dos piquetes, etc. e tal, é a altura do pasto. É ele que manda. Então, por exemplo, esse produtor ele fez piquetes pré-determinados de tamanho. As vacas não estão vencendo chegar do primeiro ao último piquete, e os piquetes da metade para o fim já estão ficando muito grandes, o pasto muito grande. O que ele tem que fazer? Ele tem que colocar essas vacas em 2 piquetes por dia. Esse é um ponto. Ou ele tem que diminuir a oferta de silagem de milho, ele tem que readequar
essas vacas para que elas cheguem no piquete com mais fome e assim consigam consumir mais desse alimento mais barato. É uma percepção diária do que deve se fazer. Não existe receita de bolo, não existe uma receita pré-determinada. Existe uma receita, sim, mas que ela tem que ser modificada conforme o andamento dos dias, conforme as condições climáticas, conforme a oferta dos outros volumosos dentro da propriedade. Isso sim é um manejo eficiente. Isso é saber aproveitar a terra, é saber aproveitar, tirar o máximo possível da pastagem. Nessa situação específica, o que eu recomendei para o produtor? Que a gente vá diminuir a quantidade de silagem ofertada. Ração eu não vou mexer. Então, com isso elas tendem a consumir mais durante o período da noite. E também após a ordenha da manhã, o produtor vai deixar essas vacas acessar o piquete mais umas 2 ou 3 horas. Então elas vão ficar aí na faixa de umas 14 horas por dia no pasto. Com isso eu espero, obviamente, que as vacas consigam comer mais, baixar mais esse pasto, né? Aproveitar mais folha e menos talo, baratear custo de dieta e sobrar mais dinheiro no bolso do produtor. Bom, pessoal, só para vocês observar como é importante o manejo, ó, eu estou indo já para um dos últimos piquetes da pastagem, ó. Ela já está basicamente na altura da minha cintura. Eu me abaixei aqui, mas ela já está na altura da minha cintura. Pessoal, depois que eu coletei o pasto, a bateria do meu celular acabou, então eu vim aqui para casa e agora eu estou cortando esse pasto em pequenos pedaços. Depois eu vou juntar, aí vou misturar bem, vou juntar uma amostra de 500 gramas e enviar para o laboratório. Então aqui vocês já podem ver grande parte do pasto já picado, ó. Ainda falta mais um pouquinho. Então terminando aqui eu vou misturar bem isso aqui, pesar 500 gramas, vou embalar bem e eu vou congelar. Vou congelar porque o laboratório agora está em recesso, então o material fica congeladinho, bem conservado, e no começo do ano eu já envio para análise.